Augusto é coordenador de saúde bucal aqui do município de Varginha e também doutorando lá da Unicamp e vai estar conosco aqui. A gente quer deixar nosso abraço para todos os professores que estão nos acompanhando também, professor Fernando, professora Marinês, professor Daniel, dando um abraço também à professora Rízia, que gostaria muito de estar aqui conosco, mas que por questões pessoais ela não pôde, mas a gente já deixa nosso abraço querido para a nossa professora Rízia da Biossegurança. Não faltarão oportunidades da gente conversar também e aprofundar nesse tema que é tão amplo. A nossa proposta para hoje, então, é fazer uma apresentação focando em alguns aspectos da biossegurança que vem sendo aí constantemente atualizado à medida que os artigos vão saindo. O objetivo não é esgotar o tema, porque todo dia surgem novas publicações, mas é atualizar, pensando na retomada, pensando no atendimento seguro, o que a gente tem hoje de evidência. Então, passo a palavra aí para o Dr. Augusto, para que ele possa se apresentar, e desde já agradecemos muito. É uma honra para nós tê-lo aqui, Augusto. Eu agradeço o convite, Vinícius, Fernando, que são meus colegas de trabalho, Rízia foi minha colega também, Daniel, amigo, colega, Marinês também já conheci, professora Marinês, todos os professores da Unifenas, aos alunos que estão aí, para mim é uma honra estar aqui, e venho mais para a gente produzir conhecimento em conjunto, porque é um momento que tem aparecido muitas evidências e outras evidências substituindo essas, e a gente vai ter que discutir isso o tempo todo. Isso vai fazer parte da nossa rotina, e eu venho mais como um convidado mesmo, porque as aulas do professor Vinícius são muito boas, e eu sempre gostei muito de assistir, e para mim é uma honra estar aqui. Eu fiz uma live esses dias falando da gestão, o que a gente tem passado, né, de adequações que a gente tem que fazer nesse momento que a gente está vivendo, e tinha um gráfico das publicações que a gente tem que ler, que ele acompanhava o crescimento dos casos de Covid. Então, para vocês verem que a nossa vida também não está nada fácil, todo momento muda alguma coisa e a gente tem que tentar adequar para não faltar nada para nenhum profissional, e que a gente consiga ficar aí como o profissional de saúde que menos tem adquirido a Covid. Mas eu agradeço a presença de todo mundo aí, estou à disposição de vocês. Pessoal, nós vamos iniciar, vamos compartilhar a tela aí com vocês, da apresentação que a gente fez. Fiquem livres aí no chat para fazerem perguntas, indagações, vamos fazer uma exposição bem dialogada, e nada melhor do que começar uma manhã aí de sábado do que com boa música, né? Nesse momento em que, como o doutor Augusto falou, a gente fica tão atordoado, esse grupo de crianças é uma música bem interessante para começar essa manhã. Será que tem remédio para curar meu tédio? Será que existe cura para toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar?
estava ocupado, calma. A vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma. E assim, pessoal, com esse contexto aí musical, a gente sabe que a gente precisa de pausa e de calma. Esse momento todo que mudou completamente aí o nosso modo de viver, trouxe para nós, da odontologia, uma série de incertezas. Mas o que eu posso dizer para vocês, para a gente iniciar essa conversa, é que há caminhos. E esses caminhos a ciência tem a cada dia nos mostrado, e a gente vai ver que não foge daquilo que sempre foi preconizado na biossegurança. Então, as modificações, elas se acentuam, mas não fogem daquilo que a gente, como cirurgião dentista, sempre preconizou. Então, o cirurgião dentista é uma das áreas da saúde que mais estão acostumados com o uso de EPI. Nós já usávamos óculos, já usávamos máscara, já usávamos gorro, isso já fazia parte da nossa vida. E algumas coisas é que modificam, né? E aí, por isso que nós estamos juntos aqui, eu e o Dr. Augusto, para partilhar um pouquinho daquilo que a ciência tem até o dia de hoje, né, hoje, 15 de agosto, que a gente tem de evidência para a prática profissional. E aí é interessante, né, o jornal, pegando aí as questões das perspectivas, jamais passou na cabeça de alguém em um contexto como esse, né? Tem até essa publicação aqui que acabou virando até meme, né, do astrólogo que falava de um ano novo mais leve. De fato, a Covid-19 trouxe aí para o mundo todo uma série de questionamentos sobre as práticas profissionais, sobre o nosso modo de viver, e o interessante é que a gente possa, com esse contexto, aprimorar a nossa prática profissional e fazê-la uma prática mais segura. Iniciando aí, basicamente, com uma contextualização, para que depois a gente fale, basicamente, das medidas de proteção, a gente precisa entender um pouquinho da doença. Por mais que já tenha sido bastante esclarecido aí na mídia, a gente tem aí alguns sintomas clássicos que não são comuns em todas as pessoas, há uma variação grande de sintomas da Covid-19, e aí a gente dá esse nome de sintomas que variam de pessoa para pessoa, então nós temos aí pessoas que são oligossintomáticas. Mas o mais comum seria a febre, né? Se a gente for pensar aí, o que a gente tem de mais comum é a febre, a gente tem a tosse, a gente tem algumas pessoas, nos casos mais graves, que evoluem aí para falta de ar, graças a Deus são poucos, a taxa de mortalidade ela é baixa, mas ela existe, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A questão da coriza, de dor no corpo também presente, algumas pessoas podem manifestar também dor de cabeça e tontura. Esse quadro aqui, bem recente, que catalogou os sintomas, a gente vai ver que, muito diferente do que a gente pensava no início, a Covid-19 não é somente uma pneumonia. Ela também é responsável por efeitos em outros órgãos. Um deles é a insuficiência renal. Então, muitos dos pacientes que estão na UTI acabam falecendo não só pelas complicações pulmonares, mas também pelas questões de insuficiência renal e eventos trombóticos, de coágulos que vão formando no interior dos vasos e levando a alterações aí, inclusive neurológicas, acidentes vasculares encefálicos, infartos.
Então, é muito mais do que simplesmente, em alguns casos, uma simples gripe ou pneumonia. A gente já sabe que tem um efeito sistêmico. Nós vamos entender por que desse efeito, que tem a ver com a forma como a Covid-19 penetra nas células, que é através de um receptor que está presente em vários tecidos. Como eu disse, os sintomas mais comuns podem ser, para algumas pessoas, os relacionados à gripe, como febre, tosse, falta de ar, dificuldade para respirar. Há um grupo aí de 4 a 14% que não manifesta esses sintomas respiratórios, mas que manifesta sintomas como diarreia, náuseas e vômitos. Então, por isso a gente diz o oligossintomático. Tem um grupo de pessoas que, inclusive, passam e cursam assintomáticas, né? Elas estão transmitindo, mas não tem sintomas nenhum. E um ponto importante que a gente percebe também, do ponto de vista da odontologia, é a perda do olfato e do paladar. Então, há muitos relatos aí, e uma das formas que caracteriza, muitas vezes, os sintomas, naqueles que têm sintomas mais brandos, estão relacionados à perda do paladar, e estão relacionados também à perda do olfato. Para a gente poder conhecer o inimigo, né, esse vírus aí, ele já é conhecido da humanidade, né? Aqui nós temos uma variação, mas a gente já tem coronavírus estudados em outros eventos ao longo da história. Mais comum, parecido com este aqui, nós vamos ter aí o SARS-CoV, por isso que é SARS-CoV-2, porque a gente já teve aí um outro coronavírus, que seria aí um outro grupo, que é o SARS-CoV, poderíamos chamar só de SARS-CoV ou SARS-CoV-1, que foi responsável por quadros de síndrome respiratória aguda grave, lá no ano 2000. Nós tivemos também um outro grupo, que é a MERS que seria do Oriente Médio, que tem uma relação aí com camelos, e com um contexto mais pandêmico, porque todos os outros ficaram mais restritos, a MERS mais no Oriente Médio, a SARS mais lá na Ásia, agora a Covid-19, ela se disseminou, né? E aí, quando a gente fala de Covid-19, a gente está se referindo, logicamente, à doença que disseminou. E seu agente etiológico, aí sim, temos o agente etiológico viral, que é o SARS-CoV-2. Então, aqui está o SARS-CoV-2, ele vai ter uma fita simples de RNA, isso faz com que ele tenha aí, por ser uma fita de RNA, ele tem uma capacidade de mutação, de alteração, isso é uma preocupação, sobretudo aí com a questão da vacina, do surgimento e desenvolvimento de pesquisas de vacina. O fato dele ser uma fita de RNA permite que ele possa ter alterações de nucleotídeos, né? Então, é uma preocupação-se com as replicações. Até o momento não teve grandes repercussões, mas a gente sabe que a característica dos vírus RNA podem levar a alterações, a modificações. Um outro ponto importante é essa proteína aqui, ó, que é chamada proteína spike. Proteína spike, ela é responsável pela entrada do vírus na célula. Então, essa proteína, ela se liga a um receptor que tem muito presente na boca, na mucosa, na língua, no tecido periodontal, é presente nas mucosas também do nariz. Esse receptor é muito presente na parede dos vasos, no intestino, por isso que a gente entende esses sintomas ligados a esses órgãos. Então, inclusive, essa proteína aqui, ó, essa semana saiu um estudo, né, preliminar aqui do Brasil, injetando essa proteína em cavalos. E essa proteína foi capaz de levar a produção aí de anticorpos em quantidade significativa, e eles estão estudando agora a utilização de soro. Assim como acontece na picada de cobra, a gente tem o soro antiofídico produzido, é uma perspectiva também o soro, que é diferente da vacina, porque a vacina é a produção pelo nosso corpo de anticorpos, e o soro é receber de outro organismo, né, no caso aqui do organismo animal, é essa proteção. Mas, basicamente, a gente tem aqui, então, proteína transmembrana, essa proteína ela ativa
a ligação do coronavírus ao receptor de angiotensina 2, e essa ligação é que vai levar à entrada do coronavírus no interior da célula. Então, o coronavírus tem aqui o receptor da engina-angiotensina. Esse receptor ele é ocupado pela essa proteína que tem na superfície da coroa do coronavírus, e então este vírus passa a entrar dentro da célula, e lá ele vai, então, por ser um vírus de RNA, ele vai se transformar usando as organelas da célula em fita de DNA para se replicar, transcrevendo em outros RNAs e se multiplicando. É interessante que, como ele entra levando junto esse receptor, diminui a quantidade de receptor da angiotensina 2, e, consequentemente, acaba acumulando mais angiotensina, e a angiotensina acaba sendo um agente também inflamatório. Isso leva a aumento do processo inflamatório. Então, a gente vê aqui o alvéolo pulmonar, um acúmulo de angiotensina e de outros mediadores inflamatórios, que muitas vezes o que causa o dano não é nem tanto o vírus, mas é a resposta inflamatória. Por isso que alguns estudos demonstraram que em pacientes internados, o uso de corticoides como a dexametasona pode ter um efeito protetor no agravamento. E isso não faz efeito nenhum na pessoa que não tem sintoma, porque se ela não tem sintoma, ela não está tendo aquela reação inflamatória exacerbada. Então, o remédio não é profilático. Nesse caso, seria aí uma medicação que tem aí mais o seu efeito associado a combater a resposta inflamatória exacerbada. Uma vez esse vírus replicando no interior dos pulmões, ele passa para a corrente circulatória e vai tomando aí outros órgãos. E aí um dos grandes pontos que a gente pergunta é como fazer diagnóstico. E aí há uma grande confusão nesse aspecto do diagnóstico, quando as pessoas pensam que esse diagnóstico se faz pelo teste rápido ou pelo teste sorológico. Na verdade, o teste rápido ou sorológico, eles vão detectar anticorpos. O rápido, ele vai agir através de uma reação rápida do anticorpo com um agente marcador. E no exame de sangue, eu vou ter isso de uma forma mais precisa do que no teste rápido. Mas o que faz o diagnóstico mesmo não é verificar a presença de anticorpo, porque pode ter reação cruzada com outros coronavírus e com outros vírus. Então, pode dar um falso positivo. E do mesmo jeito que se eu faço esse exame muito cedo, eu posso ter um teste falso negativo. Então, de acordo com o tempo de evolução da doença, tem os diferentes tipos de teste. E o melhor teste para fazer diagnóstico mesmo é o RT-PCR. E esse teste, o melhor dele é ser feito aí entre 3 a 7 dias. Nessa faixa rosinha aqui, ó, a gente vai perceber o pico da replicação viral. Então, esse pico da replicação viral, ele se dá em torno do 5º dia. Então, o melhor período aí que vai ter mais presença de vírus para ser detectado é por volta do 5º dia, mas a gente vê que ele pode iniciar um pouquinho antes. Então, é uma forma da gente poder estar fazendo aí os testes. Então, o melhor teste para poder fazer o diagnóstico é o teste do RT-PCR. Ele é o que dá o diagnóstico de fato. E ele tem maior precisão porque ele detecta o vírus e não o anticorpo. E o melhor período para fazer ele é à medida que vai crescendo aqui, ó, do 3º ao 5º dia até o 7º dia. Depois começa a produção de anticorpos. Esses anticorpos começam com anticorpo de fase aguda, que é o IgM, e depois caminha para anticorpo de fase crônica, que é o IgG. Então, para fazer esses testes rápidos, sorológicos, né, a gente tem que ter aí pelo menos, eles falam 8 dias, mas a gente vai perceber que começa a crescer mesmo depois do 10º. E o IgM, o ideal seria a partir do 20º dia. Então, eles não servem para diagnóstico. O diagnóstico mesmo, ele seria com aquele teste em que se coloca um suave no nariz
e na ponta do swab vai se coletar material para verificar, por meio de biologia molecular, a presença do vírus. No caso da boca, a gente percebe aqui que a saliva, já está demonstrada que a saliva ela contém o vírus, e a gente pode se perguntar, né, da onde que vem, então, esse vírus para a saliva? Primeiro, a gente tem que entender a composição da saliva. A saliva ela é composta basicamente pela secreção das glândulas salivares, sobretudo parótida, né, submandibular, sublingual, as glândulas salivares maiores, mas a gente tem também as glândulas salivares menores, que produzem a saliva. Além disso, a saliva é composta do fluido crevicular, que é aquele fluido lá do sulco ou da bolsa periodontal. Por isso que um paciente com doença periodontal, ele vai ter provavelmente uma maior concentração de carga viral, porque é um tecido muito inflamado, e a gente viu que depois do pulmão dos alvéolos, uma vez replicado, o vírus passa para a corrente circulatória. Além disso, a saliva ela é composta por secreções que vão subindo da via aérea superior. Então, a gente tem o vírus vindo do pulmão, através dessa secreção, a gente tem o vírus vindo dos tecidos periodontais, do fluido crevicular, sobretudo quanto mais inflamado, maior a condição de carga viral, e temos o vírus vindo também das glândulas salivares. E aí, como é que o vírus, ele se comporta e é expresso na saliva? Do mesmo jeito que nós explicamos em outros órgãos. Nós temos aqui os receptores de angiotensina 2, lá presentes nas células do ducto salivar, das glândulas salivares. O vírus penetra dentro da glândula, e ele penetrando dentro das células da glândula, toda saliva que for expelida, ela vai conter vírus. Daí que quebra um mito para a gente, que assim como tem a cloroquina, na odontologia a gente ficou com um mito do peróxido de hidrogênio. Como se o peróxido de hidrogênio, um bochecho com peróxido de hidrogênio já resolvia e matava todo o vírus da boca. E por que a gente sabe que isso não procede? Porque eu fiz o bochecho, matou aquele vírus que está ali presente. A partir do momento que eu secretar saliva, vai vir saliva de novo com mais vírus. Então, é importante que a gente tenha uma cabeça muito na odontologia de bactéria. E a bactéria não está lá dentro da glândula. A bactéria não é um parasita celular obrigatório. Então, quando eu faço um bochecho, ele acaba matando as bactérias que estão na boca, e não vai ser secretado mais, porque a saliva não vai ter bactérias sendo carreadas, diferente dos vírus. Ainda mais o SARS-CoV-2, que tem a ligação pelo receptor de angiotensina 2, o SARS-CoV vai estar lá na glândula salivar e vai ser secretado na saliva. E uma vez presente na saliva, nós vamos ter gotículas maiores que a pessoa expele, e que acabam caindo, precipitando, porque são maiores. E temos gotículas pequenas, como as geradas pelos nossos instrumentos. Essas gotículas menores que 5 micrômetros, elas começam a, inicialmente, pairar sobre o ar, até que elas decantam sobre as superfícies. Então, inicialmente, a gente tem aí, na prática odontológica, alguns instrumentos que formam muito aerosol. Então, como é que a gente percebe a contaminação? E isso não é só para vírus, é para bactérias também, no consultório odontológico. Então, para nós é muito tranquilo falar de biossegurança, porque a gente já tratava pacientes com hepatite que relatavam ou não, hepatite B, hepatite C. Nós já tratávamos pacientes que tinham o vírus, né, do HIV, que relatavam ou não, e nós temos vírus como do sarampo, como da tuberculose. Então, na verdade, é um agente a mais para a gente se proteger. Então, isso dá para a gente uma certa tranquilidade de que a odontologia nunca foi uma prática isenta de riscos, né? A odontologia, ela sempre teve riscos, sempre foi uma prática que teve riscos. E o que a gente vai fazer agora é seguir as medidas de biossegurança mais a fio. Então, a gente tem aqui as gotículas, que são mais pesadas, como eu falei, se comparadas ao aerosol.
As gotículas são expelidas, elas podem contaminar superfícies, então a contaminação pode se dar por superfícies. Nós podemos ter também a contaminação vindo da geração de aerosol, do uso da caneta de alta rotação, do uso de um instrumento que gera muito aerosol, que a gente vai ter que pensar esse uso com muita racionalidade, que é o ultrassom. Então, a gente tem que dar preferência por raspagens com cureta. Por isso que é importante, quando o professor Fernando reforça, né, a importância da gente aprender a cureta, porque nesse momento, quem só sabia fazer adequação do meio para a doença periodontal com o ultrassom vai ter uma dificuldade grande, porque o ultrassom quebra as partículas em minúsculas partículas, então gera um aerosol louco, violento, podemos dizer assim, né, de uma forma mais informal. Além disso, a gente tem também os instrumentais que o dentista usa, então esses instrumentais, se não esterilizados adequadamente, eles podem levar à contaminação de um paciente para o outro. Nós podemos ter a infecção cruzada dos profissionais que trabalham, o ASB, o TSB, o dentista, para o paciente, e também podemos ter do paciente para o profissional. E mostrando um pouquinho sobre o que a gente convive no dia a dia, vamos ver esse recortezinho desse vídeo, que mostra aqui um contexto que foi feito para a pandemia de HIV, esse vídeo, mas que se adequa muito à nossa realidade, que é se a saliva fosse vermelha, só um trechinho desse vídeo. Então, a gente fica até preocupado, né? Porque a gente toca em todas as coisas, a gente toca no refletor, a gente toca no algodão, a gente toca na nossa maleta, na clínica, a gente toca na cadeira, a gente toca no prontuário. Então, nesse momento, a gente tem que relembrar aqueles pontos fundamentais da biossegurança. E agora, adentrando os cuidados que a gente tem que ter para esse retorno, seja retorno dos atendimentos eletivos, assim que possível. A maior parte dos procedimentos inadiáveis já estão sendo realizados nos diversos consultórios, e a ampliação dos procedimentos que são considerados como urgentes, mas não só os urgentes, também os inadiáveis, que não dá para esperar. Como que a gente faz isso de uma forma segura? Então, a gente vai ter que dividir o nosso cuidado em um cuidado que não é só na clínica. A gente vai ter que fazer um cuidado antes do paciente chegar na clínica, um cuidado quando o paciente chega na recepção, um cuidado quando o paciente entra no consultório, na nossa cadeira odontológica da clínica, da faculdade, um cuidado quando o paciente sai, um cuidado conosco para desparamentar, um cuidado conosco para ir para casa, e é isso que nós vamos, nesse segundo ponto agora, conversar. Né? Então, se alguém tiver algum ponto, pode estar colocando, né? Queria agradecer a presença do professor Rafael Vilela, lá da Inapós também, que está aqui conosco, para a gente poder pensar nesses aspectos de cuidado. Então, o cuidado pré-atendimento, ele envolve perguntar para o paciente se ele teve contato com alguém com Covid. Então, um dos grandes problemas que a gente percebe é a falta de testes, porque nos países que tiveram mais controle da doença, no menor sintoma, ou se você conviveu com alguém, você já testa para PCR. Por quê? Porque você vai verificar a presença do vírus, sendo que a maior parte da transmissão, ela se dá antes dos sintomas. Então, a gente vai ver que esses cuidados aqui, eles procuram
nos dá uma maior segurança, mas não significa que a pessoa está sem febre que ela não está carregando o vírus. Então, a gente vai partir do pressuposto daquilo que a gente já trabalhava para o HIV. Vamos trabalhar como se todo mundo fosse contaminado, porque aí a gente não tem problema. A gente vai ter as medidas de proteção para todos. Então, a gente vai, antes do paciente vir, a gente vai fazer uma barreira, que, como eu disse, não é 100% efetiva, mas que já é algum cuidado. Perguntar se ele, logicamente, está com diagnóstico, ou se ele conviveu com alguém. Aí, se isso acontecer e o procedimento não for urgente, ele não deve ir ao consultório odontológico, só se ele tiver com uma dor, e aí vai ter um atendimento, né, normal, com toda a cadeia de biossegurança necessária, mas a gente indica que atendimentos eletivos para pacientes que estão convivendo com pessoas confirmadas, ou que a pessoa é confirmada, se possível, que ele seja adiado. Febre, como eu disse, ela é um marcador importante, mas tem muitos pacientes que estão transmitindo. A replicação viral, ela se dá nos primeiros 3 dias, e o sintoma, ele começa a aparecer a partir, geralmente, do 4º a 5º dia. Então, tem 3 dias aí da pessoa transmitindo, sem ter sintoma nenhum. Mas eu devo perguntar, a secretária deve ligar, a recepção da clínica da faculdade deve ligar, perguntar se tem febre, se tem tosse, dificuldade para respirar. Aquele ponto que eu comecei falando com vocês aqui, ó, que é um marcador importante. Se não está sentindo mais o gosto das coisas, ou o cheiro, dor de cabeça, a questão intestinal, como eu disse para vocês, fazendo o link com a fisiopatologia da doença, no intestino tem muitos receptores da enzima conversora da angiotensina. Então, pode ser que o paciente não tenha tido febre, mas que ele tenha tido uma forma de COVID mais gastrointestinal. Então, a gente tem que indagar, basicamente, esses dados. Na recepção, seja a recepção do consultório particular, do consultório da faculdade, a gente não pode permitir aglomerações, a gente tem que manter um distanciamento. Esse distanciamento aí, alguns estudos colocam 1 metro, 1,5 metro, 2. O fato é que, quanto mais distante, melhor. Eles dizem, muitos estudos dizem que 1 metro, 1,5 metro foi mais para poder assegurar a viabilidade econômica de alguns setores. Porque, na verdade, a possibilidade de transmissão da gotícula, ela é mais restrita. Mas do aerosol, ela propaga por até 2 metros. Então, quanto melhor, mais espaçoso for o consultório, a gente poderia manter uma distância aí para usar uma média de 1,5 metro. As recepções têm que ter álcool em gel, tem que ter sabonete para lavagem das mãos, ou o que é melhor do que o sabonete é o dispensador automático de sabonete líquido. Tem que ter lixeira com tampa para poder a pessoa fazer ali uma higiene nasal, indicar sempre a etiqueta da tosse, né, que as pessoas costumam tossir na mão, tossir no ambiente, então isso já está bem batido. E agora a gente vai entrar aí no campo, vou passar para o doutor Augusto. O doutor Augusto aí, além de ser coordenador de saúde bucal, ele está na linha de frente. Ele faz atendimentos que geram muito aerosol, que são os atendimentos de abertura endodôntica. Tem feito muito desses atendimentos, os atendimentos inadiáveis. E eu vou passar, então, agora a palavra para o doutor Augusto, para ele falar dos locais de contaminação do consultório e falar para a gente das medidas de proteção de paramentação, desparamentação e os cuidados. Bom dia novamente. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Augusto César, mas a maioria do pessoal me conhece como Guto. Eu estou coordenador de saúde bucal de Varginha, fui coordenador de saúde bucal de São Gonçalo do Sapucaí durante muito tempo, mas também atuo no atendimento, me expondo a todos esses riscos que o Vinícius falou aí. Então, eu como trabalho com gestão e na atenção também, a gente tem vivido um desafio muito grande, que é prover aos nossos profissionais todos esses EPIs que vão ser citados agora, e que a gente consiga seguir todas as condutas que estão sendo produzidas, todas as condutas que estão sendo normatizadas, vamos dizer assim. Porque na administração pública, você tem que fazer aquilo que consta em lei. É diferente. E isso também vai acontecer nos consultórios por causa da biossegurança, das normas da Anvisa, etc. Mas a gente tem que seguir muito as normativas que são apresentadas para nós,
e a gente tem uma novinha agora, que saiu dia 20 de julho, que é a nota técnica 68 da Secretaria de Estado da Saúde. Então, essa imagem aí mostra todas as vias que a gente pode se contaminar dentro de um consultório odontológico. Eu sou um pouco antigo na odontologia, mas quando eu tive aula, os professores mostravam slides de cirurgias hospitalares. Os slides eram diapositivos, naqueles que fazia um barulhão para mudar o slide. Naquele momento, eles faziam cirurgias em hospital sem luva. Então, depois da epidemia de AIDS, do aparecimento, do conhecimento melhor das doenças infecciosas, o pessoal começou a usar luva e começou a se preocupar mais com a segurança do paciente. Para quem gosta um pouco de história, isso vem lá de trás, aí, ó, já está falando que eu estou entregando a idade. Quem gosta de história, quando Lister criou um mecanismo diferente para as puérperas ficarem no lugar, diferente do que o pessoal fazia a autópsia, que viram que existia essa transmissão, que precisava de mecanismos que minimizassem ou mitigassem isso. Pode passar, Vinícius, por favor? Eu não consigo passar, né? Então, a grande questão da odontologia, ela está ligada à geração do aerossol, que eu falava tanto aerosol que eu sinto até dificuldade de falar aerossol. Quanto mais a gente gera muito, a nossa caneta de alta rotação, a gente compra caneta normalmente com aquele aerosol triplo, né? Então ela realmente gera muito aerossol, e esse é o grande problema que a gente tem na odontologia. Como que a gente vai evitar ou diminuir a chance dessa contaminação, sendo que a natureza do nosso serviço tem esse tipo de coisa. Então, quanto mais próximo do paciente, maior é a chance de contaminação. Eu acho que no começo da pandemia, muita gente ficou assustada, e fica até hoje, quando vê aqueles gráficos de pesquisa, de artigo, mostrando a contaminação do profissional de saúde, tanto do profissional de saúde de odontologia, tanto o dentista quanto o auxiliar de saúde bucal e o técnico de saúde bucal lá em cima, com quase 100% de chance de contaminação. Mas, entretanto, numa pesquisa do CFO, os profissionais de saúde bucal foram os que menos foram contaminados por Covid-19. Então, olha que interessante, a gente tem a maior chance de contaminação e os profissionais foram os menos contaminados. Será que é porque a gente segue corretamente as normas de biossegurança? Ou será que é porque a gente tem diminuído o número de atendimentos? Pode passar, Vinícius? Obviamente que toda a cadeia de biossegurança começa pela lavagem das mãos. Então, aqui tem uma sequência de lavagem. A lavagem tem que ser feita da forma correta, como se você estivesse dentro de um hospital mesmo. E tem que ser feita todas as faces. É legal quando você coloca um corante e lava a mão e você vê onde fica sobrando o corante que você não passou. Então, tirar todos os adornos e fazer a lavagem dessa mão completa, esfregando mesmo. Depois ele mostra ali, seque as mãos e fecha a torneira. Fechar a torneira, eu acho que todo mundo já sabe que o ideal seria uma torneira com sensor, ou uma torneira que você possa fechar com o cotovelo, por exemplo, ou aquela que é acionada pelo pé. Né? Então, com as mãos limpas, aí sim você vai começar a fazer a sua paramentação. Uma coisa também que é necessário, uma estratégia que tem que ser feita, que já era para ser feita, são as barreiras que você precisa colocar no consultório. Então, recomenda-se que as barreiras sejam colocadas nos lugares que você vai mais tocar. Provavelmente você vai mais tocar. Então, na alça do refletor, na cadeira mesmo, na parte que encosta a cabeça do paciente, no encosto do mocho, no suporte que a pessoa, no suporte da cadeira, que o Vinícius está mostrando aí, e nas pontas que você vai utilizar. Então a gente pode usar aquele saquinho de chup-chup, sacolé, sorvetinho, cada um chama de um jeito, né? E para não ficar dançando, que é um saco aquilo, né, que fica dançando, você pode usar uma estratégia que é interessante, depois vocês podem procurar no YouTube. Você esquenta um pouquinho o saquinho, ele adapta certinho
na sua ponta, e fica mais fácil de trabalhar assim. Pode passar. Vamos falar dos EPIs, então. São os equipamentos de proteção. Os equipamentos de proteção, eles servem para proteger o indivíduo. Então, são equipamentos de proteção individual. Nós estamos acostumados a usar, entraram outros na nossa rotina que deixa a gente parecendo um astronauta, mas que são efetivos e devem ser utilizados quando formos fazer o atendimento. Pode passar novamente. O que a gente já está muito acostumado e que hoje todo mundo aí na rua tem usado, mas que para a gente é mais importante ainda, é a máscara cirúrgica e o respirador o N95 ou PFF2. Hoje, a máscara cirúrgica ela vai ser utilizada mais como uma barreira para a gente ou para estar dentro do ambiente clínico, ou para proteger esse respirador que você, em tempos de falta, você vai utilizar mais vezes. Então, para a gente, o padrão agora são os respiradores profissionais. N95, ou que seja parecido, ou que seja compatível com ela, com uma PFF2. E é importante que seja sem válvula. A válvula protege apenas o profissional, ela não protege o cidadão ou nosso paciente que vai estar deitado ali na cadeira. Pode passar, por favor? O óculos de proteção também, agora, ele deixa de ser aquele óculos simplesinho. O ideal é que seja um óculos de ampla visão e que ele tenha vedamento lateral. Então, é tipo óculos de natação mesmo. Aqui estou eu com barba, tudo, que também não é recomendado, né? Então, os profissionais aí façam a barba. Com óculos de proteção de ampla visão, que por dentro dele cabe o óculos normal seu. Então, o recomendado é esse daqui. E do outro lado é o que esse azulzinho é o que provavelmente a gente vai adquirir para os profissionais da rede. Então, agora, a intenção, né, é que seja utilizado esse óculos com vedação lateral. Aqui, dois profissionais já paramentados, um do lado esquerdo com óculos de ampla visão e já com a Face Shield também, que é outro EPI que entrou na nossa rotina, não dá mais para trabalhar sem. Então, entrou na nossa rotina e entrou para ficar. É aquele ponto de virada, igual aconteceu na época da AIDS com as luvas. E aqui a outra fazendo a colocação desse óculos. Ok? Uma outra alternativa que pode ser utilizada, mas que não está nas normas, mas a gente não sabe se isso pode acontecer ou não, é a balaclava, que entraria para substituir o gorro. Isso aqui é só uma ideia, que é o que a gente tem visto aí, porque parece que agora, né, depois desse tempo desse início, que a gente teve que correr muito atrás de EPI para os profissionais, a gente vai se deparando com várias estratégias. E a balaclava foi uma estratégia interessante por causa dessa cobertura de pescoço, de orelha, que faz. Mas não está na norma, então ela fica como uma ideia que, quem sabe, mais à frente ela entre como norma também. Pode passar, por favor? Uma outra... Aí é vestimenta, que a gente deve colocar como rotina para a gente também, e às vezes, eu acho que vocês não utilizam os pijamas cirúrgicos, mas utilizam roupa branca, né, que são as vestimentas profissionais. Então a gente tem, por exemplo, o sapato, que a gente está adquirindo um sapato específico para o profissional trabalhar dentro da área clínica, e a roupa cirúrgica também, o pijama cirúrgico, pode ser uma roupa de trabalho que você pode utilizar. Uma outra dica é utilizar a roupa branca mesmo. Você vai com a sua calça jeans normal para o trabalho, chega lá, você troca, coloca a sua roupa de trabalho, que é a roupa branca, por exemplo. Tá? Aqui é um procedimento que eu fiz, estou todo paramentado. Na época, a recomendação, usei todas as recomendações, com a máscara cirúrgica por cima da máscara PFF2, porque ela tinha válvula e ainda porque gerou muito aerosol. Eu estava fazendo aerossol, né? Eu estava fazendo uma abertura endodôntica aqui, com isolamento absoluto e proteção do paciente. Realmente, se você pegar um paciente que já tenha um curativo, por exemplo, às vezes a gente tem
disponível curativos que são bem interessantes. Antes o pessoal fazia até, mas não é recomendado, acho que o professor Daniel está aí, pode até reforçar isso. Mas antes tinha fazer curativo até com gutapercha, você removia esse curativo só puxando ela. Depois apareceram curativos que são fotopolimerizáveis. Então, você coloca, faz a abertura, a limpeza, a irrigação da cavidade, vai colocar o curativo de demora, você coloca um provisório fotopolimerizável. Ele é meio plástico, que você consegue remover só com a sonda exploradora depois. Mas nesse caso aqui, não foi possível, eu tive que fazer a abertura do dente mesmo, uma necrose pulpar, e fazer uso de caneta de autorrotação, brocas diamantadas e aquele tanto de aerossol. Fiz o isolamento, realmente, eu fiz o isolamento, não fiz a distância, eu fiz o isolamento do dente com um grampo, naquele dente que eu ia abrir. Aí você tem uma certa dificuldade para amplitude de movimento. Então você não consegue toda a amplitude que você gostaria, que a gente está acostumado a fazer com a boca, a abertura, com o dente, sem nada ali, sem nada te impedindo de ter essa amplitude de movimento. Pode passar, por favor? Então, só para fazer uma brincadeira, a máscara que a gente deveria usar poderia ser essa do Darth Vader, mas não é a nossa realidade também. Pode passar, fazendo por favor. A paramentação. Então, existe uma sequência que a gente deve respeitar de paramentação e desparamentação justamente para evitar a contaminação. Os artigos que vão surgindo e que as referências que a gente vai pegando trata muito da contaminação quando é feita a desparamentação. Então, principalmente os profissionais que estão na linha de frente, fazendo intubação, que estão com todo aquele macacão mesmo, eles se contaminam muito na desparamentação. Então, é importante que a gente saiba fazer isso. E isso só vai ser adquirido, óbvio, você pode colocar isso até como um lembrete na parede por fora do seu consultório, porque você só vai adquirir esse hábito fazendo. Você vai ver como faz e depois que você continuar fazendo, você vai adquirir esse hábito com uma certa facilidade. Então, você inicia a paramentação com a lavagem das mãos, obviamente. Então, lavou as mãos e aí sim você vai estar pronto. Você vai colocar o avental e depois você faz a paramentação do rosto, como está aqui. A máscara ou o respirador, o óculos de proteção, que a gente agora vamos começar a usar aquele... Eu não sei como vai ser na faculdade, mas eu estou falando do nosso serviço. A gente vai começar a usar o óculos com vedação lateral e ampla visão, o gorro e a face shield, ou máscara de proteção. Então, aí eu costumo brincar assim, quando eu usava só o óculos, quem nunca, isso falando de clínica, de atendimento em consultório, quem nunca deu aquele truque de deixar o óculos mais baixo que está embaçando e deixar ele um espacinho aqui para você ver, você está fazendo aquela raspagem, pum, pula aquele tártaro bem no seu olho, não é? Então, não, é uma questão de que acontece, ou às vezes está fazendo um desgaste de resina, fazendo aquele desgaste com a Maxicute, pula aquela resina quente no seu olho. Então, gente, isso não pode acontecer mais. Esses dias, ó, sem estar usando caneta de autorrotação, eu fui auxiliar numa cirurgia, com uma fratura de raiz, eu peguei um periótomo, que é mais fininho, fui entrar com ele no espaço do osso alveolar ali, na hora que eu apertei um pouquinho a alavanca, voou aquele pingo de olho na minha face, aquele pingo de sangue na minha face shield. Ia direto no meu olho. Então, olha a importância que tem essas EPIs pra gente. E a gente não fazia uso. Eu só via em Grey's Anatomy. Né? Pode passar, então, por favor. Então, aqui um vídeo que vai mostrar uma fase da paramentação. É a colocação do respirador. Quando ele tiver novo, você pode colocar a mão na frente dele e adequar ele à sua face, levando os elásticos para trás. E depois você vai ver se essa vedação, primeiro molda o apoio para o nariz, ela tem uma vedação muito maior do que a máscara cirúrgica. E você tem que fazer o teste para ver se está vedando mesmo. Você coloca a mão na frente e respira. Expira.
para ver se está vazando ar por alguma das superfícies de vedação dela. Se estiver vazando ar, quer dizer que ela não está pronta, que ela não deve ser utilizada. Essa colocação, ela é para um respirador novo. Se esse respirador for utilizado, você não pode colocar a mão na frente dele mais. Pode passar. Então, aqui uma sequência, a gente paramentou, fez o atendimento e a gente vai desparamentar. Aqui é uma sequência que é apresentada na nota técnica número 04 da Anvisa. E essa nota, ela é atualizada constantemente, tá, pessoal? Acho que ela já tem umas 5 atualizações. Então, ele fala de uma forma geral, mas ele tem a parte da odontologia. Então, ele considera aqui dentro do quarto box do paciente e depois quando você sai do box do paciente. Então, dentro do box do paciente, você retira as luvas, você tem alguns lugares que falam para você já lavar as mãos, você vai retirar o avental, então você retira pela parte, você tira o nó dos 2 lugares, não puxa ele, você tira e por dentro você vai embrulhando ele para jogar dentro do lixo contaminado. Novamente, higieniza as mãos, aí no caso aqui, pede da Anvisa, mas existem outras notas que você já tiraria alguns outros EPIs dentro ali, mas a nota pede para você sair justamente para você continuar protegido. Então você higienizou as mãos novamente, retira o gorro, retira o protetor facial, aí sim você higieniza a mão de novo, retira o óculos, se contaminar, porque a face dele está contaminada, de novo higieniza as mãos, retira a máscara, guardando ela. Eu acho que para você está sendo recomendado o Tupperwarezinho, né? Você coloca no Tupperware furado. Então você retira, colocando dentro do Tupperware, retira ela. E existem outras técnicas que nessa retirada a gente faria um cortezinho, dobra o papel em 4, faz um corte no meio dele. Você teria um lugar que você pegaria a máscara pelo elástico, não na superfície dela, dobraria e funcionaria essa máscara da forma adequada. Não pode ser coisa plástica, não pode ser sacolinha nem nada. Então, aqui é a desparamentação no ambiente clínico do próprio Dr. Vinícius. Começa removendo a luva, e aí sem retirar a luva, a gente segurando, entra por dentro, embrulha a luva, e aí descartamos então a luva. Depois a gente desparamenta, removendo o nosso avental descartável por fora, para a gente poder evitar a contaminação, e assim a gente descarta. Depois que a gente fez isso, é importante lavar as mãos para continuar a experimentação. Então tem que tocar na torneira que vai acionar, promover a higienização das mãos para dar sequência. Depois disso a gente vai tirar o protetor facial, vamos tirar o nosso gorro e a última coisa a ser removida é então a nossa máscara N95. Então, higienização das mãos após essa primeira etapa. E aí, com as mãos já higienizadas, descartado o papel. A gente faz a remoção do protetor facial. Põe o mesmo para lavar. Então o Vinícius mostrou um modo de desparamentação, ele mesmo retirando o protetor facial dentro da sala clínica, mas que pode ser feito dependendo do que você for fazer, fora da sala clínica também. O óculos e o respirador devem ser retirados fora da sala, porque essa sala está contaminada, ok? Então, para fazer a desinfecção do consultório, isso vai ter muita gente que vai trabalhar sozinho, tem gente que tem auxiliar de saúde bucal, você vai ter que capacitar ela também. Normalmente ela já está capacitada para isso, e tem que seguir essas rotinas, porque para a gente manter o consultório descontaminado, para que não haja uma contaminação cruzada de um paciente para o outro. E nem para a gente também, né? Então, você vai realizar da área menos contaminada para a área mais contaminada,
Primeiro, alça do refletor, depois você vai na cadeira, vai no mocho, na superfície do carrinho auxiliar e nas pontas que a gente utilizou, baixa rotação, alta rotação e a seringa tríplice. A ordem de higienização aqui, novamente, mais didático ainda, alça do refletor, cadeira, mocho, superfície do carrinho, o equipo, e depois a guspideira, que assim, a gente tem que tentar evitar usar a guspideira. O ideal é que se use bomba a vácuo ou um sugador de alta potência. Pode passar, por favor? Eu acho que não é a intenção dessa aula aqui, mas só mostrando que hoje a gente tem muitos saneantes para que a gente possa fazer a desinfecção química. E dentre o vírus do SARS-CoV-2, ele é um vírus lipídico, então ele é sensível a vários tipos de saneantes. A gente não precisa ficar buscando aquele saneante que mais caro, por exemplo. Mas a gente tem outros micro-organismos, então a gente tem que seguir as normas também. Pode passar. Então, nessas normas, quais que a gente vai ter? A gente vai ter o álcool 70, o hipoclorito a 1%, o ácido peracético e o quaternário de amônio de quinta geração com biguanida. Esse quaternário de amônio de quinta geração, que seria, idealmente, que eu estava até conversando com o Vinícius, apesar do custo alto, ele tem fácil aplicação, ele tem uma potência muito boa, ele estava lá em cima no outro slide, então ele é fácil de aplicar, é uma possibilidade de utilização das nossas rotinas. Quem sabe o custo dele não diminui com a procura maior por esse produto. Mas a gente então o que a gente mais utiliza é o álcool 70 e o hipoclorito a 1%. Hipoclorito a 2,5% também, às vezes nas mangueiras para a gente sugar. Eu acho que eu não preciso ficar entrando muito nessa explicação, porque senão a gente vai ultrapassar a hora aqui. Outra preocupação nossa, pessoal, é com o nosso retorno para casa. Tanto do paciente entrar dentro do consultório, então para ele tentar guardar a bolsa, deixar tudo para fora, quanto do nosso retorno para casa. A gente precisa fazer a limpeza, a desinfecção, ou a nossa desparamentação e tirar aquela roupa de trabalho, se for o caso, se você estiver trabalhando com isso, e chegar em casa, pôr essa roupa para lavar as mãos, lavar o rosto, tirar tudo aquilo que possa estar contaminado em você. Aqui fala, né, deixe bolsas, carteiras, chaves e outros objetos em uma caixa na entrada do consultório. Isso serve para a bolsa do paciente também. A gente que trabalha no setor público, é muito complicado isso, porque nas unidades de saúde circulam muitas pessoas. Então a gente tem que combinar com quem está entrando, ou de não levar a bolsa, o que é muito difícil, porque às vezes com bolsa e capacete, ou a gente achar um saco plástico que a gente possa guardar isso, ou até, por isso eu pensei depois, ter aqueles armáriozinhos que a gente tira a chave e dá para o paciente segurar, igual tem em banco, né? Mas então, higienização do sapato, higienização do aparelho celular, tudo aquilo que é para a gente não levar a contaminação para casa. Eu falo que eu, apesar de estar na gestão, eu também estou na linha de frente, eu acho que eu convivo aqui com o Fernando, com o Vinícius, dentro do consultório, e minha esposa está grávida, então, assim, eu tenho a preocupação, faz uns 3 meses também que eu não vou direito na minha casa, tenho pais que estão mais idosos, então, assim, a gente tem que ter muito cuidado a gente pode até se infeccionar com isso, se infectar com o vírus, ser um portador que não apresente sintomas, ser um portador assintomático, a gente pode passar para os nossos familiares, o que é muito grave. Então fica aqui, isso foi só uma conversa, depois a gente pode, quem sabe, transformar isso em mais discussões, e muito obrigado pela atenção de todos aí. Muito bem, agradecemos aí, doutor Augusto. Vamos abrir aqui agora brevemente para algumas perguntas que foram colocadas. Se alguém tiver alguma pergunta a mais para colocar, fique à vontade aí no chat. Nós temos uma pergunta aqui do Frederico, que ele acho que até de São Gonçalo, esse povo de São Gonçalo aí está prestigiando, né? É o Fred, né? Ele diz sobre jaleco de plástico sendo oferecido, né?
Então, o que a gente vê aqui sobre isso, Fred? O ideal é que a gente use aí jalecos descartáveis com gramatura acima de 50. Sobretudo se a gente gera aerosol. Se a gente não gera aerosol, a gente poderia usar um jaleco descartável de gramatura 30. Essa questão aí das proteções como capa de chuva, eu sempre converso também com o Augusto, a gente troca aí algumas ideias com relação a isso. Eu tenho duas preocupações com relação ao plástico. O primeiro é na retirada, a possibilidade de contaminação é muito grande. E o segundo é que o avental descartável, ele tem uma superfície tratada que vai evitar aquele acúmulo de escorrer aquela gotícula. Já o plástico, quando você toma chuva, por exemplo, o que acontece? Escorre, né? Então, a possibilidade de bater no plástico e escorrer é maior. Então, a gente vê os maiores manuais, tanto da Beno, do CRO, a gente pega, né, de outras faculdades também, como a São Leopoldo, a gente não tem essa indicação aí do plástico em grande parte dos materiais. O ideal é que a gente pudesse usar um avental mais fininho, quando não gera aerosol, até 30 gramas, né, a gramatura, e de 50 quando o procedimento gera mais aerosol, tá? E vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém que traz mais alguma pergunta? Oi. Falando para o pessoal que tiver interesse, tem a nota técnica 68 da SES Minas, que traz justamente isso, traz até num quadrinho muito explicativo. Você gerou aerosol, o que você deve usar? Não gerou aerosol, o que você deve usar? E qual que é a descontaminação do ambiente, né? Quando tem aerosol e quando não tem aerosol, e até mesmo o espaçamento dessas consultas. Que isso é uma coisa que está dando muita discussão, que a gente até pode levar isso mais para frente. Então, tem algumas discussões, por exemplo, o reaproveitamento da máscara N95 e da PFF2. É possível, desde que feito com algumas medidas de armazenamento adequado, desde que ela tenha integridade, que ela não tenha perdido as suas barreiras. Então, tem aí um ponto importante, né? Aqui, Guto, a Luiane está perguntando, a Luiane já é formada, nós temos vários formados aqui, Leandro, temos vários acadêmicos de odontologia, temos professores, temos formados também, e a Luiane pergunta, Augusto, sobre a alta e baixa rotação, se deve esterilizar. Então, agora, pessoal, caneta de alta e baixa rotação estéril para cada paciente. Não dá mais para friccionar álcool 70 nela. A gente até, como eu disse, a gente está se adequando a isso e vamos fazer um investimento de, eu acredito que uns 50 mil reais na compra de, isso para a prefeitura, na compra de motores para a gente poder esterilizar de paciente a paciente. Outro ponto importante também, né, aqui tem uma colocação da Jaqueline, colocando aquelas caixinhas de plásticas no escovódromo, que fica ao lado do consultório, para o paciente colocar a bolsa e objetos. Então, o ideal é que os objetos não entrem na sala clínica. Até mesmo a gente na faculdade vê que a gente carrega a bolsa e deixa a bolsa ali exposta, aberta, né? Então, toda a superfície a gente viu que o aerosol ele vai chegando. Então, o ideal é que os pertences pessoais, dentro do possível, não possam adentrar para o ambiente que gera aerosol. O professor Daniel pergunta aqui, um corte na mão, por exemplo, pode ser uma porta de entrada para o vírus? Seria um cuidado a mais para os pacientes, para os alunos? Então, assim, as medidas de precaução da biossegurança, elas são válidas para o agente viral do SARS-CoV também, assim como para a hepatite, para o HIV. Qualquer superfície do corpo exposta, ela pode ser um potencial caminho, uma porta de entrada para micro-organismos. Então, por isso que a gente faz a proteção aí de luvas, né, seja elas luvas de procedimento e luvas cirúrgicas, e a gente tenta adaptar, inclusive, mudar aquilo que, às vezes, por exemplo, a professora Rízia falava, de não usar, por exemplo, de não usar a barba. A máscara, ela não adapta corretamente se eu tenho uma barba grande. Então, toda a superfície que a gente puder proteger, professor Daniel, é interessante, né? Aqui o José Vitor fala sobre os armários para trocar de roupa e para trocar de sapato. É um ponto importante esse aí de um local de desparamentação.
para que a gente possa não levar material contaminado para casa. E, de fato, esse local para poder, lá no céu, por exemplo, nos atendimentos, a gente tem trocado de roupa, né? Mas o Augusto falou sobre o pijama cirúrgico, sobre a roupa branca, tem algumas possibilidades. Aí aqui uma aluna está perguntando sobre uma caneta de alta rotação para cada paciente. Isso já é a prática nossa, né, Débora? A gente atende um paciente num horário e aí a gente, no outro horário, é o outro aluno que atende. Então, sempre a gente esteriliza alta e baixa rotação, é assim na cirurgia também. A gente não tem atendimentos aí de mais de um paciente no mesmo horário, pelo mesmo dentista, com exceção da clínica do 10º período. E aí a gente teria que pensar em fazer procedimentos com programação. Então, no paciente meu do primeiro horário, eu faria a raspagem, e aí no segundo eu usaria a alta rotação, para eu não gerar contaminação, né? Então, eu posso ter. Verdade, lembrou aí, né, Débora? Augusto, mais alguma colocação? Senão a gente, né, foi muito britânico no horário, fizemos um curso aí super denso, mas bem concentrado, né? A gente agradece todo mundo que prestigiou a nossa liga. É importante, pessoal, clicar aí no link que a gente disponibilizou para o certificado, tá? Preenchendo aquele link lá, a gente vai conseguir gerar o certificado para apresentação. A gente também está gravando essa aula, depois nós vamos submetê-la também no YouTube, né? O professor Sebastião Daniel está falando que é botafoguense. Todo mundo tem defeito na vida, né? O Botafogo é a paixão. Mas está na primeira divisão, né? Né? Zé Vitor, o formulário, a questão do CPF está opcional, né? Com o nome a gente consegue fazer a inserção. Dentro lá do link, não está obrigatório, porque tem profissional que às vezes, ou pessoa que não quer colocar, mas para quem quiser colocar, está como opcional, tá? A inserção do CPF. O nome é importantíssimo, porque o nome é o nome como vai ficar no certificado. Então, agradeço demais aí o doutor Augusto por essa uma horinha. Passou super rápido, o pessoal adorou. Todo mundo elogiando aqui, doutor Augusto. O pessoal gostou muito. Eu queria agradecer, né, por uma hora do almoço. Nós tivemos aí 50 participantes, num sabadão, 11 da manhã, né, para que foi muito engrandecedor para a gente. Né? Vou agradecer primeiro o Guto, como ele é nosso convidado, né, e você também, Vinícius. E era de se esperar, né, que acontecesse isso que aconteceu. Né? Muito esclarecedor, rápido, direto ao ponto, né? Eu acho assim, não só para a gente, mas para os alunos que estão meio perdidos ainda do que está acontecendo. Nós já estamos nessa vivência, né, principalmente lá no céu, né, então eu acho que foi super importante. Né? Tomara que tenham mais dessas, independente do horário, né? Se a gente puder participar, tá? Será um grande prazer. Muito obrigado mesmo. Valeu, Guto, e valeu, Vinícius. Ô, Vinícius. Agradeço ao doutor Augusto, o Everton aqui colocando show, parabéns, Kathleen, excelente palestra, Aziza, top, né? O pessoal gostando muito, Betina falando que foi top demais, José Vitor, o Juliano falando que show de bola, muito elucidativo, o Brayton gostou, Giovana e todo mundo que esteve presente aqui. Eu encerro, então, passando as palavras para o Augusto, dizendo que, à medida que os conhecimentos forem surgindo, a gente vai também fazendo novos momentos para poder fazer atualização, assim como as notas têm sido atualizadas aí periodicamente, o conhecimento ele é exponencial, e a gente vai tentando acompanhar e trazendo as evidências para a gente não ter medo, para a gente ter calma, saber que tudo dá certo, que tudo se assenta no lugar, que a gente precisa estar aberto ao novo, estar aberto a novas experiências. Então, espero que vocês tenham gostado. Estou vendo o pessoal aqui agradecendo, a Marinês também agradecendo, né? Aos poucos as coisas vão se assentando e a gente vai conseguindo exercer essa nova profissão que a gente escolheu, que é a odontologia. Muito obrigado, doutor Augusto, você é um exemplo para nós, a gente te admira muito, sua dedicação, seu trabalho na linha de frente e na gestão. Eu agradeço.
Eu acho assim que ficou faltando a gente comentar, mas isso talvez fique por uma próxima oportunidade, desse intervalo entre pacientes, que é uma coisa que todo mundo está quebrando a cabeça, né? E assim, para vocês verem como isso ainda não é definitivo, a ADA, que é a American Dental Association, ela tinha uma recomendação de 15 minutos, junto com o CDC, entre consultas que geram aerosol, e eles tiraram isso do toolkit deles de retorno ao atendimento, porque eles não têm evidência ainda, eles estão trabalhando com o que eles estão, com os artigos que estão surgindo. Então, como o Vinícius falou, o conhecimento ele vai sendo construído, ele está sendo construído constantemente, a gente está vendo isso hoje muito mais do que antes, a toque de caixa até, muitos pré-prints aparecendo aí, e temos que ter cuidado com o que a gente lê com criticidade, ler baseando, fazer as nossas práticas serem baseadas em evidências, e evidências boas, não adianta ser qualquer evidência. Eu estou disponível aí sempre, estou lá no céu, ultimamente tem sido muito corrido por causa das rotinas nossas, das adequações que a gente tem que fazer. Essa nota trouxe algumas coisas que a gente precisa adquirir, então o processo de compra é muito demorado, é muito complexo. A questão dos aventais, a gente está apanhando demais, porque às vezes você não acha, às vezes você acha a gramatura menor do que o recomendado, mas estamos acertando isso e devemos transmitir isso aos profissionais. O que eu digo é que assim, a gente precisa sempre de pessoas como essas, como o Vinícius, como o Fernando, o professor Daniel, pessoas que criar, os alunos que ajudaram a criar essa liga, porque isso dissemina o conhecimento e ajuda muito. Eu gostaria de ter tido isso na minha graduação. Não tive oportunidade, se eu estudasse com vocês, talvez eu tivesse. Eu agradeço o convite, estou à disposição de todo mundo aí, nas redes sociais também, podem me mandar pergunta, quem quiser, é Guta SGS, e espero voltar aí em outro momento. E espero que isso acabe logo, né? Vai passar. Vamos abrir a câmera, então, quem puder, vamos fazer a nossa foto oficial do evento aí, né? Então, quem puder, abre para nós aí a câmera para a gente fazer um print. Agradeço demais a todos vocês. O professor Fernando já está na varanda gourmet, preparando um churrasco sem aglomeração, para o sabadão que começa. Muito bem, pessoal. Abrindo a câmera aí para nós. Professor Daniel também, abrindo a câmera aí, muito bem. Vamos, pessoal, vamos animar aí para a gente poder fazer rapidinho aí uma foto oficial e a gente encerrar com chave de ouro. Pessoal da Liga aí, ó, que puder. Tô vendo a Lorena aí também. Lorena tá com fundo bonito aí também, ó, que colorido, muito bem. Ó o Betinho aí, o Everton, muito bem. Gi, Zani, muito bem. Bom ver a Dayana aí também. Né, Luiane. Angélica também da nossa liga, lá do céu também, do Estágio do Céu. Pessoal, turminha boa, vamos lá. Leandro abrindo a câmera aí também. Vamos, Leandrão. Beleza. Mirelle, Frederico, Marinês, quem quiser abrir a câmera aí, fica à disposição. A gente vai. Jaqueline, a Maria Eugênia aí também. Muito bem. Muito bem, pessoal. Não consigo abrir, Vinícius. Já abriu? Não consigo abrir. Não consegue? Não tem problema, não. Mas era Tô só clicar. ainda. É só dar um cliquezinho, aparece. Quando dá um clique, aparece lá a fotinho da câmera, tira o vermelhinho. Débora também aí presente. Tudo bem, Débora? Jaqueline abriu para nós aí também a câmera. Então, vamos lá no 3, pessoal. Sorrisão para a gente finalizar esse sabadão. 1, 2, 3 e... Muito bem. De novo, Juliano chegou aí, ó. Vamos tirar, que senão o Juliano não aparece. 1, 2, 3. Olha só, Josias aí também. 1, 2, 3 e... Professora Marinês está entrando aí também. Vamos lá. No 3, então, pessoal. 1, 2, 3 e... Fechou! Muito bem. Valeu, moçada. Bom sabadão para vocês. Valeu demais, foi muito bom. Não deixem de preencher o link para o certificado, tá certo? Um abraço.